Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula. Para ministrar a web aula de hoje, temos como convidada a doutora Flávia Arumi Cardoso Arima, ginecologista com área de atuação em videoestereoscopia. O tema da aula de hoje é doenças ginecológicas, miomas uterinos. Desejamos a todos uma excelente web. Bem-vinda, doutora Flávia, e a palavra está com você. Obrigada pelo convite, espero que todos aproveitem a oportunidade desta aula. Tentarei ser mais clara possível e no final da apresentação abriremos para perguntas. Bom, o tema da aula hoje é sobre miomas uterinos. Eu vou abordar os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos. Objetivos da aula: compreender a fisiopatologia da miomatose uterina, reconhecer sinais e sintomas, conhecer os métodos diagnósticos, discutir opções terapêuticas baseadas em evidências e abordar casos clínicos e condutas. Bom, qual o conceito de miomas? Miomas, eles são tumores benignos originados do músculo liso do útero. O útero, ele é formado por 3 camadas. Nós temos aqui o perimétrio, que é uma camada serosa de fibras lisas. Nós temos o endométrio, que é a camada interna do útero, que o componente são glândulas e vasos sanguíneos, e o miométrio, que é a camada muscular do útero, que é o mesmo tecido, o componente que formador de miomas. Os miomas uterinos, eles são dependentes de hormônios, como estrogênio e progesterona, por isso acomete pacientes no menarqueme, na idade reprodutiva. Podem ser únicos ou múltiplos. Em relação à epidemiologia, a prevalência é que de 70% a 80% das mulheres ao longo da vida podem apresentar miomatose uterina. As mulheres mais comuns estão entre a idade de 30 e 50 anos, ou seja, no menarqueme, e há um declínio a partir do climatério. A maior incidência em mulheres negras. E os fatores de risco de miomatose é a menarca precoce, ou seja, aquela menina que menstrua muito cedo, ela fica o maior tempo exposto ao estrogênio e à progesterona. Pacientes que não engravidaram, que são as nulíparas, também a mesma questão da maior exposição aos estrogênios e progesteronas. A obesidade, que nós sabemos que podem ter um aumento estrogênico da produção pelo excesso do tecido adiposo. E até mesmo o histórico familiar com um componente genético. Nós usamos para a miomatose uterina uma classificação em relação à localização. Essa classificação ela é internacional, pela FIGO. A FIGO é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Então, mundialmente, todo mundo usa a mesma classificação, que eu vou mostrar nesse slide para vocês. Nós temos o mioma tipo 0, que é o mioma submucoso, ele é completamente intracavitário. Temos o tipo 1, que ele é um submucoso. Submucoso é que ele está comprometendo a cavidade uterina, tá? Então, ele está comprometendo o endométrio. E o tipo 1, ele tem um componente intramural, mas menos de 50% esse componente intramural. Já o tipo 2 é o inverso, ele é um mioma submucoso, mas com mais de 50% de comprometimento intramural. O tipo 3, ele é um intramural, mas ele está em contato com o endométrio, muito próximo do endométrio. O tipo 4 é o totalmente intramural, que é o mais comum. O tipo 5 é o subseroso, ou seja, nós já estamos entrando aqui, o mioma já está comprometendo a serosa. Então, o tipo 5, maior de 50% dele é intramural. E o 6, menor de 50% intramural. Além disso, nós temos o tipo 7, que é totalmente submucoso e geralmente ele tem um pedículo. O tipo 8 não tem aqui no desenho, mas eles são miomas que acometem o colo uterino ou mesmo parasitário. O que seria o parasitário? Parasitário é um mioma subseroso que muitas vezes ele pode perder o pedículo e ele se alojar em outras estruturas,
como os ligamentos uterinos ou mesmo até o ovário. Então, ele fica parasita fora do útero. E ainda temos o mioma classificado como tipo 2,5. Ele é um mioma intramural, mas ele vai ter um comprometimento tanto do componente submucoso quanto subseroso. Então, esse seria o tipo 2,5. Essa classificação da FIGO é muito importante porque ela deve ser definida no ultrassom ou na ressonância magnética para o diagnóstico, para até para a decisão terapêutica dos miomas. Em relação à fisiopatologia dos miomas, o mioma ele tem um fator genético relacionado a esse gene MED12, que ocorre uma mutação desse gene e faz com que ocorra uma transcrição genética. O que acontece? Há uma alteração na matriz extracelular. O que seria isso? Há um crescimento desarranjado da célula do miométrio. Então, ocorre um desarranjo de uma maior produção de proteínas, glicoproteínas e colágenos, diferente do tecido miometrial comum do útero. E esse crescimento ocorre estimulado pelos hormônios sexuais, principalmente estrogênios e progesteronas. E os miomas, ele tem uma angiogênese aumentada, ou seja, uma vascularização, vasos sanguíneos aumentado. Então, ele pode ter um crescimento também rápido pela angiogênese. Em relação ao quadro clínico, a grande maioria das pacientes com miomas, elas são assintomáticas. Algumas têm como queixo sangramento uterino anormal, que se apresenta como uma menorragia, que é aumento do fluxo menstrual. Então, a paciente fala que ela tem um fluxo muito intenso, com saída de coágulos, ou mesmo a metrorragia, que é um sangramento fora do período menstrual, ou seja, ela apresenta ciclos menstruais irregulares. Pode apresentar dor pélvica ou pressão. Então, a pressão ela pode estar relacionada a outros órgãos. Então, aquele útero fica volumoso, comprimindo a bexiga, o intestino, causando dor abdominal. Pode estar associado à infertilidade ou abortamento de repetição, principalmente nos casos de miomas submucosos. E pode apresentar um aumento do volume abdominal. Então, muitas vezes o útero fica tão volumoso que fica compatível com o útero gravídico. O diagnóstico, primeiro, nós vamos realizar um exame físico, fazer a palpação abdominal. Então, o útero muito volumoso, ele é palpável. E através do toque bimanual também podemos perceber esse aumento do útero, assim como também podemos palpar os próprios miomas, porque eles causam uma irregularidade. O útero ele pode até ficar mais fixo, com dificuldade de mobilização ao toque. No exame especular pode ser identificado o mioma parido. O mioma parido é um mioma intracavitário que ele começa a se exteriorizar pelo colo uterino. Então, na hora que você passa o espéculo, você vê aquela tumoração muito compatível com o mioma no exame especular. O método inicial de imagem é a ultrassonografia transvaginal ou mesmo pélvica. Importante o ultrassonografista colocar a classificação da FIGO, principalmente se a paciente é sintomática, se nós estamos fazendo uma investigação. Ou podemos também usar a ressonância magnética. A ressonância magnética ela tem sido muito usada para mapeamento pré-cirúrgico. E da mesma forma, a classificação pela FIGO, né, para poder avaliar quais miomas vão ser operados, qual a técnica cirúrgica para aquele determinado mioma. E a esteroscopia, que é o exame de escolha nos casos de miomas submucosos, é o tratamento, principalmente no tipo 0, que é aquele mioma submucoso intracavitário, totalmente na cavidade, como o tipo 1, que o menor componente é intramural. Então, a técnica cirúrgica de miomectomia para o tipo 0 e tipo 1 é a esteroscopia. E também para avaliação da cavidade uterina, para saber se esses miomas estão comprometendo. Então, pacientes com quadro de infertilidade ou que tiveram abortos de repetição, é fundamental a remoção desses miomas submucosos. Os diagnósticos diferenciais. Adenomiose. Então, a adenomiose também é uma doença que causa aumento do volume uterino,
aumento do fluxo e cólicas, então entra como diagnóstico diferencial. Os pólipos endometriais, que podem ser confundidos com os miomas submucosos. Tumores ovarianos, a gente pensando tanto nos miomas subserosos pediculados ou os parasitários, mesmo que pode estar próximos aos ovários, e até mesmo a gravidez, principalmente uma gravidez inicial, se há suspeita, paciente refere atraso, está tentando engravidar, é importante excluir uma gravidez. Em relação ao tratamento, o tratamento ele vai depender da idade da paciente, da presença ou não de sintomas, do desejo reprodutivo e da localização e tamanho, principalmente pela classificação de FIGO. Nos casos das pacientes assintomáticas, preferencialmente mantemos a conduta expectante, ou seja, nós vamos acompanhar os miomas por exames de imagem. Podemos usar o tratamento medicamentoso, aqui eu vou citar quais seriam eles. Os anticoncepcionais hormonais é uma opção, assim como os progestagênios isolados. Porém, o que é importante? Esses métodos anticoncepcionais ou progestagênios, eles vão tratar sintomas, eles não vão tratar o mioma, ou seja, eles não vão interferir nem fazer o mioma crescer, nem diminuir. Mas aquela paciente que tem um sangramento uterino anormal, ele vai controlar bem o fluxo. Tá? Em relação aos progestagênios, preferencialmente o de via oral e o sistema liberador de levonorgestrel, né, o dilmirena, eles podem ser usados da mesma forma. Eles vão causar uma atrofia endometrial. Então, o endométrio vai ficar fino, vai diminuir o fluxo, consequentemente, ajuda na questão da dor. Mas não vão tratar o mioma em si. Temos a opção dos análogos de GNRH. O análogo de GNRH, ele tem uma ação de bloqueio central, então ele vai parar a produção hormonal. Então, ele vai agir ali na fisiopatologia dos miomas. Porém, ele tem como efeito colaterais os sintomas da menopausa. Então, ele não deve ser usado por mais de 6 meses. Então, ele está muito bem indicado naqueles miomas grandes, que a técnica cirúrgica pode ser prejudicada ou ter maiores complicações se você fazer o uso dele pré-cirúrgico. Temos também os agonistas de GNRH, da mesma forma que o análogo, porém não estão disponíveis aqui no Brasil. Em outros países é usado o elagolix. E, por fim, os antifibrinolíticos, que é o ácido tranexâmico, que nós usamos com frequência nas urgências e emergências, quando a paciente chega com quadro de hemorragia, já com uma anemia importante, nós fazemos e temos bons resultados, mas também não vão tratar os miomas. Em relação ao tratamento cirúrgico, temos a miomectomia, então nós vamos avaliar pela classificação da FIGO a indicação da retirada do mioma, que aí sim, por essa classificação, nós vamos avaliar a melhor técnica, se vai ser por laparoscopia, por histeroscopia ou laparotomia. Em relação à laparoscopia e à laparotomia, a laparoscopia, a recuperação, o acesso, o risco de aderências é muito menor do que a laparotomia. Porém, aquele útero muito volumoso, o acesso fica restrito. Então, muitas vezes, vai ser necessária a indicação, sim, da laparotomia. A miomectomia naquelas pacientes que desejam engravidar, que têm desejo reprodutivo futuro, ela deve ser pensada nos casos, principalmente nos miomas submucosos, e avaliar se eles são possíveis usar a técnica de histeroscopia ou devem ser associados à laparoscopia. A paciente que já não deseja engravidar e quer resolver o problema definitivamente, não quero mais ter miomas, ou o útero está muito volumoso, uma das opções é realmente a esterectomia, a retirada do útero. E atualmente nós temos a opção da cirurgia robótica, tanto para miomectomia quanto para esterectomia. A cirurgia robótica, ela tem uma maior precisão e menor tempo cirúrgico até mesmo que a laparoscopia. E hoje é possível, inclusive, pelo manuseio do robô, fazer a esterectomia de úteros mais volumosos, que a laparoscopia tem essa restrição.
Além disso, nós temos as técnicas minimamente invasivas, a embolização das artérias uterinas, que é realizada por um radiologista intervencionista. O que ele faz? Ele libera pela artéria femoral, ele coloca um catéter e libera umas microesferas que vão formar um êmbolo na artéria uterina. Então, ele vai fazer um bloqueio das artérias uterinas, com isso diminui a irrigação sanguínea dos miomas, reduzindo o tamanho e muitas vezes tratando esses miomas. Qual que é o porém da embolização? Ela pode ter algumas complicações, como infecções, que podem ser tratadas com antibióticos, mas podem ter também relação com infertilidade pós-embolização, porque as artérias uterinas elas são fundamentais para o fluxo adequado do útero. Então, tem que avaliar caso a caso. Então, pacientes que têm desejo reprodutivo não seria uma escolha inicial. E hoje, a embolização ela está preconizada principalmente naqueles casos que a paciente tem comorbidades, que a cirurgia estaria contraindicada. Então, aquela paciente que uma esterectomia ou uma miomectomia colocaria em risco a vida da paciente, seria uma boa opção a embolia das artérias uterinas. E o ultrassom focalizado guiado por ressonância magnética é um tratamento mais recente, não invasivo. Aqui no Brasil nós já temos disponíveis em grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. E ele cria, através do ultrassom, uma ablação, ou seja, ele esquenta o mioma, causando uma necrose. Porém, esse ultrassom ele é ligado ao aparelho de ressonância, então a paciente fica num determinado tempo, faz uma sedação para ela não ter dor, mas é importante ele estar acoplado a essa ressonância, porque aí você tem uma imagem 3D, porque essa radiofrequência, essa ablação, ela tem que ser muito bem precisa no mioma. Então, tem que excluir as estruturas adjacentes, o que está em volta desse mioma, para não ter comprometimento e complicações. Em relação a complicações da doença da miometose uterina, o mais comum é a anemia ferropriva, decorrente dos sangramentos irregulares, a infertilidade, principalmente nos casos de miomas submucosos, compressão de órgãos adjacentes, como a bexiga e o reto, então aquele útero muito volumoso, ela pode comprimir outras estruturas, ou mesmo até o próprio mioma subseroso, se for muito volumoso, ele pode comprometer essas estruturas, ocasionando dor. E a degeneração do mioma, que é basicamente aquele mioma, ele cresce, prejudicando a própria vascularização dele, ocorrendo uma necrose. Então, ele fica com conteúdo meio, podendo ser fibrina, coágulo, ocorrer essa degeneração por necrose do próprio mioma. Agora eu vou passar uns casos clínicos para a gente discutir na prática como tudo que eu falei a gente aplica e depois eu abro para as perguntas. O caso 1 é uma paciente de 30 anos com queixa de aumento do fluxo menstrual e sintomas de massa, ou seja, ela tem sintomas compressivos progressivos há 6 anos. Fez uso já do análogo de GnRH por 6 meses e no momento ela faz uso do desogestrel, que é um progestogênio oral. Tem desejo reprodutivo futuro e no exame clínico dela foi observado um útero aumentado para 20 semanas, que seria um útero aproximadamente na cicatriz umbilical, ou seja, um útero volumoso. O que a ressonância mostrou? Um útero com volume de 1,389, o útero de tamanho normal, ele varia de 60, 90, 100 centímetros cúbicos, ou seja, está muito aumentado. E aí vem a descrição de acordo com a classificação da FIGO. Então, o primeiro mioma é FIGO 6, ele é um mioma subseroso, sendo com menos de 50% intramural, e um tamanho grande, ele é 12 por 7 por 11 centímetros. O segundo mioma é um FIGO 5, é um mioma subseroso, mas com mais de 50% intramural, também volumoso, de 76 por 65, 69 milímetros.
O mioma 3 é um FIGO 5. Ele é um mioma também subseroso, da mesma forma que o anterior, com maior comprometimento intramural, 72 por 55 e 61. O quarto mioma é um FIGO 3, que ele é um mioma completamente intramural, de 42 por 35 por 32. E esse FIGO 3 é aquele mioma intramural, mas que ele está ali próximo ao endométrio. E o FIGO 4, sim, ele é completamente intramural. Também com um tamanho de 42, 22 por 31. Então, podemos ver que a paciente, além de sintomas, já fez alguns tratamentos, mantém a queixa, tem o desejo reprodutivo e tem diversos miomas muito bem descritos pela ressonância. Qual seria a conduta nesse caso? A letra A, manter o tratamento clínico com desogestrel. B, um novo ciclo do análogo de GNRH. C, a embolização das artérias uterinas. E D, a miomectomia múltipla laparotômica. Bom, manter o tratamento clínico com desogestrel, a gente já conversou que ele vai tratar sintomas, mas não vai tratar o mioma, ou seja, não vai diminuir o volume uterino dela. Não faz sentido, depois de 6 meses, voltar a usar o análogo por todos os efeitos adversos que o análogo pode ocasionar, a não ser que seja uma preparação pré-cirúrgica, mas que ela já fez uso. A embolização das artérias uterinas é uma paciente que deseja engravidar futuramente, então não seria uma escolha, podendo que pode, como complicação, pode estar associada à infertilidade. E a resposta correta seria miomectomia múltipla, no caso aqui laparotômica pelo volume uterino. Então, a paciente sintomática com desejo reprodutivo, a primeira escolha é a miomectomia. Claro que a gente vai avaliar a localização para ver a técnica cirúrgica, mas a depender com sintomas e o tamanho dos miomas, tem indicação de tratamento cirúrgico como primeira escolha. O segundo caso é uma paciente de 44 anos, gesta 2, com 2 filhos de partos normais. É uma paciente assintomática que procurou atendimento médico com laudo de ultrassom que apresentava um leiomioma uterino de 5 centímetros no maior diâmetro, intramural na parede posterior. Nega desejo reprodutivo futuro, nega doenças crônicas ou antecedentes cirúrgicos. No exame físico está em bom estado geral, corada, normotensa, frequência cardíaca normal. No exame especular, sem sangramentos ativos no momento, a vagina e colo uterino sem alterações. No toque vaginal, ela tem um útero aumentado de tamanho, com irregularidade na parede anterior, aproximadamente 5 centímetros, ou seja, no toque foi perceptível o mioma, não doloroso a mobilização e móvel. Os anexos palpados e sem anormalidades. Qual a melhor conduta dessa paciente? A letra A, o tratamento Bom, então, voltando ao caso clínico, a resposta é a conduta expectante, porque a paciente é assintomática, então não há necessidade de nenhum medicamento, e também, pela mesma razão, e ela não tem desejo reprodutivo, nós não indicaríamos nesse momento a cirurgia, e como eu disse durante a aula, o análogo de GNRH seria mais usado como um pré-cirúrgico, para diminuição do volume dos miomas. Aqui eu fiz um resumo final da aula, então que os miomas são tumores benignos comuns, que nem todos precisam de tratamento, então tranquilamente as pacientes assintomáticas podem ser acompanhadas com conduta expectante, nas consultas ginecológicas, monitorando esses miomas pela ultrassonografia. Os sintomas e impactos da qualidade de vida guiam a conduta. Avaliar sempre o desejo reprodutivo, então paciente com desejo reprodutivo atual ou futuro com miomas submucosos devem ser indicada a miomectomia. E as opções terapêuticas são variadas e devem ser individualizadas para cada caso. Então aqui por fim, eu coloquei as referências que eu usei na aula, que eu possa ajudá-los.
Muito obrigada pelo convite e a todos que participaram da aula.